Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente mergulha numa daquelas questões que parecem simples, mas que no fundo definem o mundo em que a gente vive. E a fonte que a gente tem em mãos hoje é bem diferente. Não é um artigo, não é um livro, são trechos de uma discussão, quase um debate filosófico, com várias pessoas tentando responder qual é o propósito de um negócio. É só o lucro? Uma forma de egoísmo organizado? Ou tem algo mais aí? E o nosso objetivo aqui é justamente, desemaranhar essa conversa, entender o que cada lado está dizendo sobre o que move os mercados. Com certeza. E é uma conversa, assim, fundamental. Porque, no fundo, a gente está falando da justificação moral do capitalismo. Essa tensão entre o interesse próprio, o eu quero ganhar o meu, e o bem-estar coletivo, o a gente precisa que a sociedade funcione, é o dilema central da economia moderna. O que é genial nessa discussão que a gente vai analisar é que as vozes que aparecem, a Nicole, o Kevin, o Ryan, a Erika, elas são como avatares, sabe, de grandes correntes de pensamento. É um debate de séculos, só que condensado num diálogo. Boa. Então vamos começar pelo ponto de partida da discussão, que já chega com os dois pés na porta. A ideia de que o propósito de um negócio é basicamente o egoísmo. A primeira a reagir é a Nicole, e ela não compra essa ideia de jeito nenhum. Não mesmo. Ela vira o jogo. Em vez de aceitar que a busca pelo lucro é algo, sei lá, natural, ela diz que isso é uma imposição. É como se alguém tivesse decidido que o egoísmo deve ser o objetivo de uma empresa. Ela questiona a premissa inteira. Ela põe a própria base em dúvida. Totalmente. E o mais interessante é que ela também duvida do resultado. Ela pergunta tipo, será que essa tal ordem natural do mercado está mesmo entregando o melhor resultado para a maioria? Ou será que essa é só uma história que a gente conta para justificar o sistema? E isso me leva direto ao que o Kevin aponta logo em seguida. Se a Nicole questiona a premissa, o Kevin parece que aceita a premissa só para mostrar que ela se contradiz. Ele pega essa ideia de egoísmo para o bem maior e vira ela de cabeça para baixo, não é? Exatamente. O raciocínio dele é uma armadilha lógica brilhante. Ele diz, ok, vamos supor que vocês estejam certos. As empresas são egoístas porque isso, no fim das contas, serve a uma função social. Mas, se a justificativa final, o objetivo maior, é o bem social, Ah, entendi. então o egoísmo é só uma ferramenta. É um meio para atingir um fim. E se é esse caso, a sociedade não teria o direito de ajustar essa ferramenta, de colocar regras para garantir que o tal bem social seja realmente alcançado? Ou seja, se o argumento é que a ganância de um padeiro garante o pão na mesa de todo mundo, Uhum. então a gente pode muito bem criar uma lei que diz, ok, pode ter sua padaria e lucrar, mas você não pode usar uma farinha de má qualidade que adoeça as pessoas. É essa a linha de pensamento. Perfeito. É a base para quase toda a regulação que existe. Leis ambientais, direitos trabalhistas, impostos, tudo parte desse princípio que o Kevin aponta. Se o interesse privado só é legítimo porque gera um bem público, então o público tem o direito de colocar limites, condições nesse interesse privado. É a sociedade dizendo: o seu direito de buscar o lucro termina onde o nosso bem-estar coletivo começa a ser prejudicado. Mas, claro, na discussão alguém rebate isso imediatamente. Outro participante diz que não, que a única função social que as empresas aceitaram foi a de serem egoístas, que esse foi o contrato. Qualquer outra coisa é querer mudar as regras no meio do jogo. E essa é a visão mais clássica, né? A linha de pensamento de um economista como o Milton Friedman, que dizia que a responsabilidade social de um negócio é aumentar seus lucros. Para essa corrente, o mercado é um sistema que funciona melhor quando não sofre interferência. Tentar forçar as empresas a terem outras responsabilidades sociais seria como, sei lá, pedir para um time de futebol parar no meio do jogo para ajudar a plantar árvores ao redor do estádio. A intenção é boa, mas não funciona. Exato. A intenção pode ser boa, mas vai estragar o jogo e, no final, talvez nem as árvores sejam bem plantadas. São duas visões de mundo sobre o papel das empresas que são, no fundo, irreconciliáveis. Então a gente tem um impasse. De um lado, a ideia de que a busca pelo lucro precisa ser controlada para o bem social. Do outro, a ideia de que essa mesma busca pelo lucro é o bem social.
e qualquer controle só atrapalha. E aí a discussão toma um rumo que eu achei fascinante. Eles param de discutir o efeito do egoísmo. E começam a discutir a palavra em si. Exato. O Ryan entra em cena dizendo que se sente ofendido com o termo. Sim, e esse é um ponto de virada crucial. Ele tenta desmontar a crítica mudando a linguagem. O argumento dele é muito visual. O dono de uma loja que vende água não está sendo egoísta. Egoísta seria se ele guardasse toda a água só para ele, especialmente num momento de necessidade. Certo. Ao vender, ele está, na verdade, disponibilizando um recurso. Pode não ser por caridade, mas definitivamente não é egoísmo na visão dele. Ele diz que a palavra simplesmente não se aplica. E a Érica concorda com ele, né? Ela diz que egoísmo é uma palavra muito carregada com uma conotação moral bem negativa, que o que eles estão discutindo, na verdade, é algo mais neutro, tipo interesse próprio. Mas essa distinção toda entre interesse próprio e egoísmo, será que não é só um jogo de palavras para a gente se sentir melhor? No fim do dia, a ação é a mesma, priorizar o próprio ganho. Essa é a pergunta de $1 milhão. Filosoficamente, a distinção é enorme. O interesse próprio é visto como algo racional, até essencial. Eu trabalho porque tenho interesse em me sustentar. Você estuda porque tem interesse em ter uma carreira. É natural. Exato. Já o egoísmo implica uma indiferença ou até uma ação prejudicial aos outros para satisfazer o seu interesse. A questão é, na prática do mercado, onde termina um e começa o outro? A tentativa do Ryan e da Érica é salvar a moralidade do mercado. É dizer, nós não somos gananciosos, somos racionais. O sistema não se baseia num vício, mas numa característica humana fundamental, a busca pelo próprio bem-estar. Entendi. É uma tentativa de tirar o peso moral das costas do capitalismo. Em vez de dizer a ganância é boa, eles estão dizendo agir no seu próprio interesse é natural e pode inclusive gerar coisas boas para todo mundo. Não é uma falha de caráter, é só pragmatismo. Eles tentam neutralizar séculos de críticas que dizem que o mercado corrompe a alma, que nos torna mais gananciosos, mais individualistas. Eles argumentam que o sistema não nos torna maus, ele apenas canaliza uma característica que já temos, o interesse próprio, para um resultado produtivo. Mas o problema é que mesmo que a gente aceite essa troca de palavras, a sensação de incômodo não desaparece completamente. E é aí que a Nicole volta para a conversa. Ela joga um balde de água fria nesse argumento semântico. Ela diz que, chame como quiser, parece insensível se aproveitar das necessidades e desejos das pessoas só para fazer dinheiro sem parar. Ela traz a discussão de volta para o campo da ética, do caráter. E isso nos leva à terceira camada do debate, que talvez seja mais profunda. O moderador da discussão, o Michael Sandel, percebe isso na hora. Ele aponta que não se trata mais apenas de 1. Eficiência, o mercado funciona bem. Ou de 2. Função social, ele ajuda a sociedade. A pergunta que a Nicole coloca é sobre 3. Caráter. Que tipo de pessoas nós nos tornamos quando agimos dentro da lógica do mercado? Que virtudes ele incentiva e que vícios ele recompensa? Nossa, essa pergunta é muito mais desconfortável. Porque mesmo que um sistema seja super eficiente e gere riqueza, se ele nos transforma em pessoas piores, mais frias, mais calculistas, ele vale a pena? É o ponto central. Pensa, por exemplo, na cultura de crescimento a qualquer custo de algumas startups de tecnologia. Do ponto de vista da eficiência, pode ser genial. Do ponto de vista da função social, pode criar empregos, novas tecnologias. Certo. Será que essa cultura não incentiva uma espécie de miopia moral, onde tudo é permitido em nome da disrupção, onde explorar uma brecha na lei ou na psicologia do usuário não é visto como um problema ético, mas como uma estratégia de crescimento inteligente? Faz todo sentido. Lucrar com a sede de alguém durante uma seca, como no exemplo da água, pode ser justificado pela lei da oferta e da procura. Mas a gente sente que tem algo de errado ali. Não é ilegal, mas talvez seja. Imoral. Indecente.
A Nicole está dizendo que o mercado não opera num vácuo moral. Precisamente. E isso nos força a avaliar o mercado não só pelos seus resultados, mas também pela cultura que ele cria. Que tipo de heróis a gente celebra? O empreendedor que enriquece rapidamente ou aquele que constrói algo duradouro e com responsabilidade? O mercado, ao recompensar certos comportamentos, está nos dizendo o que é valioso, o que é ser esperto. E a pergunta sobre o caráter questiona se esses valores são os que a gente realmente quer para a nossa sociedade. E como a discussão termina? Eles chegam a alguma conclusão? O Kevin, que antes tinha apontado a contradição lógica, parece concordar que o caráter importa. Ele não propõe jogar o sistema fora, mas oferece uma saída bem mais sutil e, na minha opinião, muito mais interessante. Ele sugere que talvez a gente possa tolerar esse egoísmo ou interesse próprio em certas áreas da vida, mas não em todas. Ah, isso é bom. Quer dizer, a gente aceita a lógica do mercado para vender, sei lá, tênis ou celulares. Uhum. Mas talvez essa mesma lógica não devesse se aplicar à gestão de um hospital ou de uma escola. Exatamente. A sugestão dele é um convite a um julgamento mais refinado. Em vez de uma resposta única, o mercado é bom ou o mercado é ruim, a gente precisa pensar caso a caso. Onde é que a lógica da eficiência e do lucro é produtiva e onde é que ela se torna corrosiva, destruindo valores como o cuidado, a solidariedade, a dignidade humana? A conclusão dele é que o mercado é uma ferramenta poderosa, mas nem todo problema é um prego. E se a gente tentar usar esse martelo em tudo, vamos acabar quebrando coisas muito importantes. Certo. Então, no final das contas, o que essa conversa toda nos mostra? Parece que a gente fica com umas tensões que não se resolvem facilmente, né? Sim, ficam 3 grandes perguntas no ar. A primeira é sobre propósito. Um negócio existe para gerar lucro para o seu dono ou para servir a sociedade de alguma forma. A segunda é sobre a linguagem e a moral. O que move o mercado é o egoísmo, um vício, ou o interesse próprio, uma característica neutra. E a terceira, que talvez seja a mais importante, é sobre a justificação, o que torna o mercado legítimo. É o fato dele ser eficiente ou o fato dele supostamente gerar bem-estar para todos? E não tem resposta fácil para nada disso. Nenhuma. E essa é a grande lição. Não existe uma resposta puramente técnica ou econômica. A sua opinião sobre o mercado depende, em última instância, das suas crenças filosóficas sobre o que é uma sociedade justa, o que é ser uma boa pessoa e qual o tipo de mundo em que você quer viver. É uma conversa sobre valores, disfarçada de uma conversa sobre economia. Cada argumento que a gente ouviu é uma lente diferente para olhar o mesmo fenômeno, e cada lente revela uma verdade diferente. Perfeito. Isso me deixa com um último pensamento, uma provocação para quem nos ouve. Os exemplos que eles usam na discussão são muito concretos, como vender água. Mas e se a gente aplicar esses mesmos argumentos a áreas mais complexas da vida? Pense em saúde, educação, no cuidado com os idosos ou até mesmo em relacionamentos, que hoje são mediados por aplicativos que funcionam nessa lógica de mercado. A linha que separa o interesse próprio aceitável do egoísmo insensível muda dependendo do que está sendo vendido. E talvez a pergunta mais difícil: existem áreas da vida humana onde a lógica do mercado simplesmente não deveria entrar, sob nenhuma hipótese? Fica aí a reflexão.